Olá, queridos irmãos. Estamos iniciando aqui a nossa live das sextas-feiras, às 16 horas. Estamos começando aqui, inclusive, em ponto. E eu quero deixar para você, vou só ajustar aqui a minha telinha. Eu quero deixar para você, na verdade, é uma live breve, é uma live que nós vamos tratar, é um tema livre, você sabe, toda sexta-feira é o nosso tema livre. Então hoje, na verdade, eu quero tratar com você um texto que Deus ministrou no meu coração, né? O nosso tema vai ser como lidar com pessoas difíceis. E eu sei que todos nós, dentro do nosso ministério, da nossa caminhada cristã, a gente lida com pessoas difíceis. Inclusive, tem uma determinada carta em que Paulo ele escreve, eu não estou lembrada qual foi a igreja, depois vou precisar para colocar aqui para você, que ele fala a respeito disso, de duas irmãs que elas estavam ali, né, meio em discussão, num processo ali meio difícil entre elas. Gente, todos nós vivemos isso na nossa caminhada com Cristo. Quem é que não vive uma experiência de repente de lidar com uma pessoa difícil? Às vezes a gente é a pessoa difícil, né? A gente acha que o outro é a pessoa difícil, às vezes somos nós mesmos. Porque não é fácil. A verdade é que não é fácil caminharmos em unidade. Mas esse é o propósito de Deus. É isso que Deus ele quer gerar. E você percebe que muitas vezes o inimigo ele vai tentar agir, né, para abater o teu ministério, para abater a tua caminhada com Cristo, justamente através de relacionamentos, né, assim mal desenvolvidos ou assim desajustados. Né? Você percebe que muitos escândalos vêm disso. Você percebe que muitas pessoas se ferem nas igrejas, elas mudam de igreja como se elas estivessem deixando um problema para trás, quando na verdade esse problema está dentro delas. Que elas vão para um outro local, se elas não forem saradas, elas vão se ferir nesse outro local. E assim elas vão ficar transitando de igreja em igreja. Gente, essa não é a vontade de Deus. Mas infelizmente o diabo tem agido de uma forma muito intensa para que as pessoas vivam relacionamentos desajustados. E eu também, claro, assim como você, tenho os meus desafios. Né? Às vezes a gente, como eu disse, acha que outra pessoa é difícil, mas nós também somos pessoas difíceis para alguém. Nós também damos trabalho para alguém, ou já demos pelo menos. E eu quero compartilhar com você um texto, né? Nossa live, quando isso vai ser bastante breve, bem objetiva, mas é quase como se fosse um tempo nosso devocional. Um tempo aqui de transferir um pouquinho para você e de receber também, porque nós não só transferimos, mas também recebemos um pouco daquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, daquilo que nós temos vivido na nossa igreja local, no nosso ministério, e que eu creio que também pode te dar uma direção aí no teu ministério. Eu sei que não é fácil a caminhada com Cristo, mas Deus tem os seus propósitos. Antes de eu ler esse texto, eu quero só compartilhar com você, né, o simbolismo da cruz, que nós já sabemos, claro, a cruz, né, o sacrifício de Jesus. Mas se você parar para analisar, a cruz, ela está disposta na vertical, que simboliza o nosso relacionamento com Deus. E aí você vê que muitas pessoas, elas dizem assim: ah, basta eu e Deus, é só eu e Deus, não precisa de ninguém. E você vê que na prática, esse é um grande engano do inimigo. Por quê? O evangelho não foi planejado para você viver isoladamente. O evangelho não foi planejado para você viver somente na sua casa, lendo a sua Bíblia, orando, como se você não precisasse do corpo de Cristo. Quando a cruz ela é assim, vertical, significa o nosso relacionamento com Deus. Mas quando você vê também o horizontal da cruz, significa o nosso relacionamento com as pessoas. Se você for somente uma pessoa que se relaciona com Deus, mas não se relaciona bem com as pessoas, infelizmente, você não será alguém completo. Infelizmente, o evangelho estará incompleto na tua vida. E é isso que o diabo quer mesmo. Ele quer que o seu ministério esteja interrompido porque você não aprendeu a relacionar com pessoas. Inclusive, eu estou lendo um livro agora, nem está aqui, mas assim, tem sido muito... A gente vai comentar um pouco mais, né, sobre ele, que é o especialista em pessoas do pastor Tiago Brunet. Muito bom, maravilhoso. Se você puder, adquira esse livro, leia, porque, a gente no ministério lida com pessoas, relaciona com pessoas. Na vida nós relacionamos com pessoas. Mas você que quer ter um ministério frutífero, nós precisamos, sobretudo, aprender não somente a nos relacionar com Deus, mas aprender a nos relacionar melhor com as pessoas. E aí eu quero sim agora ler o texto com você. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, tá? Abra sua Bíblia nesse livro. Se você, de repente, não está com a Bíblia próxima, você vai ouvir a leitura da palavra que eu vou compartilhar aqui com você, tá bom? Olha só a orientação que Paulo, ele passa para essa igreja lá de Tessalônica. Ele diz o seguinte, versículo 14, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem, né? Ou seja, aconselhem, né? Orientem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos.
Tenham cuidado para que ninguém retribua outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe o que é que me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos? É que Paulo ele nos mostra uma forma específica para lidarmos com as pessoas. Cada pessoa, cada comportamento exige de nós uma forma específica. E eu lembro das pregações do pastor Martinho, né, daqui de Belém, do Pará, para quem conhece o pastor Martinho Carmona, ele fala algo interessante, que cada porta tem uma chave. Então não adianta você querer colocar uma chave errada numa porta que não é aquela chave que deveria estar lá. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, exortamos a vocês que admoestem os que vivem de forma desordenada. Qual o comportamento, qual a atitude que nós precisamos ter? As pessoas, por exemplo, que estão em rebeldia, que estão... Olha, o José Gustavo está colocando aqui. Isso é muito importante, o relacionamento com os irmãos. Pois tem líderes que pensam que é só ele e Deus e se esquecem dos Timóteos, secretários, etc. Isso é verdade. O José Gustavo está dizendo aqui que às vezes a pessoa acha que bastou ela e Deus, está tudo bem. E não é assim. Nós precisamos o quê? Nos relacionar bem com Deus, mas nos relacionar bem com os nossos irmãos, né? Até porque a própria palavra nos diz que se a Deus, né, se o meu irmão que eu vejo, eu não amo, imagine a Deus que eu não vejo, não tem como esse amor fluir, isso é impossível. Isso é um engano, isso é uma mentira, né? Eu preciso exercitar o meu amor principalmente com aqueles que eu vejo, que seria em regra mais simples, né? Se eu não estou exercitando com esses, como é que eu julgo amar a Deus se eu não estou representando esse amor com as pessoas que eu consigo conviver e viver, tá bom? Então, olha só. Aí a primeira coisa que ele diz aqui no texto, para a gente tentar entender legal, olha só que coisa interessante, preste atenção. Como nós temos que relacionar com cada pessoa. Aqueles que são desordeiros, nós precisamos o quê? Admoestar. O que é admoestar? É corrigir, é exortar, é você ensinar à luz da palavra. Tudo que vai ser falado aqui, gente, você percebe que Paulo sempre nos mostra que é algo que é com amor, né? Até porque ele diz lá no final, tenham paciência com todos. Então, quando eu digo para você que os desordeiros, aqueles que são os rebeldes, aqueles que são, sabe, os que causam desordem no meio da igreja, da célula, nós precisamos o quê? Admoestar. Não é para passar a mão na cabeça, não é para consolar, não, é para corrigir, admoestar, exortar, falar a verdade, mas falar a verdade com amor. Infelizmente, tem pessoas que são tão sensíveis que mesmo quando a gente fala a verdade com amor, elas infelizmente se magoam, se entristecem. Ah, isso já não tem a ver com você. Isso tem a ver com a sensibilidade do coração delas, com a ferida do coração delas. Mas a sua parte, você precisa fazer. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes a gente admoesta alguém com tanto amor, a gente fala a verdade. Por que a gente fala a verdade? A Bíblia nos diz que o Senhor, ele só adverte aqueles a quem ele ama, os filhos a quem ele ama. Então, se Deus não nos corrigir, significaria que Deus não nos ama. Mas se Deus nos corrige, é prova do amor dele. Da mesma forma, se você é um líder, se você é um cristão e tem alguém que vive de forma desordenada perto de você, é seu papel corrigir essa pessoa, conversar com essa pessoa. Não significa que você vai chegar com toda a ignorância, né? Olha, fulano, tá vendo aí? Como é que tá? Tal. Não é isso. Mas você chega com amor, mas você chega com uma palavra verdadeira, porque essa pessoa precisa ser confrontada. Então, desordeiro você trata como desordeiro? Admoestando, exortando. Aí Paulo continua dizendo assim, consolem os desanimados. Aí tem gente que vai com a chave errada pro desanimado. O desanimado tá fraco, tá quase morrendo na fé. Aí ele chega lá com um pedaço de pau e dá logo uma paulada, de uma vez a pessoa termina de morrer. Por quê? Porque ele quer admoestar o que está fraco. E a Bíblia diz que nós temos que consolar aqueles que estão desanimados. Então, se essa pessoa está desanimada, eu sei que às vezes é difícil, né? Porque às vezes a gente perde a paciência, eu entendo. Eu sei, eu perco a paciência também. Tem gente que a gente corrige, conversa, consola e parece que o negócio não pega, não funciona. Não é fácil. Tem que ter muita paciência. Mas é o que Paulo nos orienta aqui, nos exorta. Consolar aqueles que estão desanimados. Então, se tem alguém na tua equipe desanimado, alguém na tua igreja desanimado, não chega com um pedaço de pau e dá uma paulada e termina de matar essa pessoa. Mas chega lá com a palavra da verdade, com amor, mas chega lá consolando, dizendo assim, irmão, eu tô aqui para te ajudar. Irmão, vamos junto. Irmão, eu tô contigo, sabe? É o que a palavra nos ensina. Cada pessoa, cada atitude exige de nós um comportamento diferente, uma atitude diferente também. Aí Paulo, né, olha, eu vou só dar uma interrompida aqui que o irmão Joailson da Dantas da Silva, ele disse o seguinte, isso é pouco vivido hoje, é verdade, irmão. Mas em nome de Jesus isso já começou a mudar. Amém.
E de fato nós precisamos de sabedoria, ele colocou aqui a verdade, nós precisamos de muita sabedoria, não é fácil. Por isso que muitas pessoas, elas preferem sair das igrejas, não está certo. Elas preferem se eximir do convívio dos irmãos, não está certo. Porque você já parou para observar que quanto é nesse convívio que Deus está te forjando, é às vezes perto daquele irmão que é diferente de você, porque ninguém é igual a alguém. E tem pessoas que a gente nem simpatiza, na verdade, não deveria ser assim, mas é a vida real. Mas é perto dessa pessoa que Deus está forjando o líder maduro que você precisa ser. Sabe, quantas pessoas já saíram das igrejas porque alguém passou do lado delas e não deu a paz, porque alguém não convidou para o aniversário do filho do pastor que teve na igreja, porque alguém de repente não lembrou dessa pessoa no aniversário dela, não sei. Assim, coisas tão bobas que não deveriam jamais tirar alguém da igreja, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas a igreja eu não vou mais fazer parte. Aí eu pergunto para você, se Jesus é o corpo de Cristo, se Jesus é a cabeça do corpo de Cristo, como é que você pode amar o cabeça e você não ama o corpo dele? Não tem como. Não tem como separar o corpo da cabeça. O corpo e a cabeça estão ligados. Se você ama Jesus, você também precisa amar o corpo dele, com todos os defeitos, com todas as dificuldades. Mas você não pode se eximir. Amém? Você não pode deixar de fazer parte do corpo, porque você não concorda com algo. Isso daqui, gente, muitas vezes tem sido uma estratégia maligna para tirar muitas pessoas da presença de Deus, infelizmente. Pessoas que pulam de galho em galho, eu sempre digo isso. Elas até recebem, é verdade. Porque elas recebem uma bênção aqui, elas recebem uma bênção ali, mas elas não dão. Porque se você não está inserido no corpo de Cristo, infelizmente você não consegue frutificar, você não consegue ser bênção, você não consegue derramar sobre a vida das pessoas, porque não há constância, não há raiz para isso. Isso é muito perigoso. Aí vamos continuar aqui. Então diz para você que nós o quê? Admoestamos os que vivem desordenadamente. Nós consolamos os desanimados. Então, desanimado, você consola, você põe aqui, vamos lá, querido, eu vou te ajudar. É isso aí. Você ampara os fracos. Ou seja, você vai ser aquele suporte. Fulano não está conseguindo te libertar desse vício, não está conseguindo viver uma nova vida. Eu estou aqui para te amparar. Você não chega lá e termina de matar a pessoa, não. Você chega lá para dar o apoio. E aí, por último, Paulo encerra dizendo assim, sejam pacientes com todos. Gente, isso daqui é um trabalho dentro de nós, porque não é fácil. Eu tenho certeza que a minha natureza ela é parecida com a sua, ela é pecaminosa. Eu já falei diversas vezes isso na igreja, que às vezes a gente está tão chateado, que já aconteceu comigo isso. Da minha vontade, na minha oração, eu não sei quantos são sinceros na sua oração, mas eu sou na minha. Já teve situações na igreja que eu falei, Senhor, a minha vontade é comprar uma bomba, é colocar no meio da igreja, explodir, matar todo mundo, porque eu não aguento determinada situação. Gente, isso daqui são coisas que passam na nossa mente. É óbvio que ninguém vai fazer isso. Mas eu quero que você entenda que às vezes é o sentimento que nós temos, que nós carregamos. E aqui Paulo está nos mostrando que nós precisamos o quê? Ser pacientes. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de ser paciente com o outro. Mas a gente quer que as pessoas sejam pacientes conosco. A gente tem dificuldade de compreender os outros, mas a gente quer que as pessoas compreendam a nós. Então, gente, não é fácil. Mas se você é assim como eu, uma pessoa que tem milhares de defeitos, milhares de falhas, mas você quer ser obediente à palavra de Jesus, então eu tenho certeza que você não vai fazer aquilo que você quer fazer, porque às vezes o que nós queremos fazer é isso, é pegar uma bomba, explodir todo mundo e começar do zero, né? É falar, todo mundo vai embora, vamos começar igual como aconteceu com Noé, começa do zero, destrói tudo. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus quer nos ensinar algo com as diferenças, Deus quer nos ensinar algo, persistência, paciência. Tenha paciência, não desista das pessoas, não é fácil, não é fácil. Mas eu creio que existe aí um grande mistério por trás da perseverança. Aqueles que perseveram, eles recebem a coroa da vitória. Amém? Isso é muito importante. E aí eu quero encerrar compartilhando com você, deixando um dever de casa para você. Leia Mateus 18. Mateus 18 é o texto que ensina como resolver conflitos dentro da igreja. Né? Porque às vezes eu entendo, gente, às vezes a gente não sabe mesmo como resolver. Como lidar com pessoas difíceis? A gente acabou de aprender aqui. Cada pessoa tem uma chave, cada pessoa tem uma forma de lidar. Mas se eu fosse resumir, vou deixar Mateus 18 para você ler, já vou falar sobre ele. Eu quero só resumir o que nós falamos aqui. Se eu fosse resumir para você o segredo de lidar com qualquer pessoa, seja fácil ou seja difícil, né, é a humildade. O segredo é a humildade. E o perdão. Duas palavras que você precisa guardar no seu coração, e eu também, porque eu também tenho essa dificuldade. É a humildade e é o perdão. Humildade por quê? Porque, irmãos, quando a gente tem um coração altivo, infelizmente, a gente acaba atropelando algumas pessoas, ferindo algumas pessoas por causa do nosso orgulho. Porque a gente pensa, eu estou certo, eu não vou pedir perdão, eu não vou me rebaixar, essa pessoa precisa entender que ela está errada. E às vezes a gente acaba ferindo algumas pessoas com esse comportamento.
A palavra de Deus diz que a resposta branda, ela desvia o furor. A palavra branda, ela desvia o furor. Portanto, quando você tem esse comportamento de humildade, mesmo quando você acha que está certo, mas você chega assim, ô irmão, olha, não foi legal isso, mas olha, irmão, tô aqui, né? Eu também errei nesse sentido, eu também tô aqui. Quando você se aproxima com humildade das pessoas, elas abrem o coração. Isso funciona para todo tipo de relacionamento, com pessoas difíceis, com pessoas não difíceis. E a segunda coisa é o perdão, porque é impossível caminhar, seja com os nossos familiares, seja com os nossos líderes, tá? Seja com as pessoas, a nossa liderança, se nós não exercitarmos constantemente o perdão. E não é fácil exercitar o perdão quando o nosso coração está ferido, tá? E eu digo isso porque eu também já passei por isso. E é um processo constante, então às vezes a gente é ferido de alguma forma e a gente rejeita o perdão. Mas quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você diz que Jesus é o seu Senhor, você está na verdade dizendo que é Ele que decide, é Ele que dá as coordenadas da sua vida. E Jesus não nos deu o perdão como opção, Ele nos deu como uma ordem. Nós precisamos perdoar. Então, se você é um filho obediente, você vai perdoar. Você vai exercitar isso, nem que seja pela obediência. Nem que seja, Senhor, eu não consigo perdoar, mas me ajuda, Espírito Santo. Porque eu preciso me relacionar bem com as pessoas. Amém? É isso que nós precisamos. Eu quero deixar agora para você Mateus 18. Antes de ler Mateus 18, eu lembrei de um texto que diz assim, Jesus dizendo para as pessoas, para os discípulos, ele disse assim, por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu obedeço? E é exatamente isso que Deus está nos pedindo. Humildade, perdão. Relacionar com pessoas nunca vai ser fácil. Mas a solução não é sair da sua igreja, a solução não é tratar os outros com arrogância, a solução não é brigar com as pessoas, a solução é procurar reatar os relacionamentos. É procurar com muita humildade se aproximar e tentar de alguma forma a reaproximação. Talvez você não tenha mais a mesma amizade com essa pessoa que você tinha antes, é verdade. Tudo bem, mas não deixe com que a raiz de amargura nasça no seu coração e você comece até deixar um sentimento ruim crescer e tomar conta. E isso às vezes vai ser uma estratégia maligna para destruição. Não é fácil. Mas eu tenho certeza que quando Deus nos pede algo que Ele sabe que é o melhor. O perdão, ele é o detox da alma, né? Ele é quando a gente perdoa, a gente consegue se libertar, né? Não somente liberta a pessoa, mas também traz libertação para nós. Aí agora sim eu vou deixar esse dever de casa para você, antes de nós encerrarmos essa live aqui. Olha, eu tô só vendo aqui alguns comentários, né? Olha, a irmã Tânia tá por aqui. Irmã Tânia Magalhães disse, agora mesmo deu vontade de morrer. Por que, irmã Tânia? O que aconteceu? A gente já vai orar, tá? Pela sua vida, pela vida dos demais irmãos, José Gustavo, a missionária Fátima. Cada pessoa que tá aqui, gente, seja muito bem-vindo, tá? Deixa eu ver o que mais. Amém. Agora, eu quero passar aqui pra você Mateus 18, tá? Pra você ler depois na sua casa. Porque eu sei que não é fácil relacionar com as pessoas. Eu quero que você leia Mateus 18, deixa eu ver qual o versículo, gente. É o versículo 15. Na minha Bíblia, o título tá assim, como tratar um irmão que peca, tá? E aí você vai ver que Mateus 18, ele te dá toda a orientação e me dá toda a orientação de como relacionar com as pessoas, principalmente no contexto da igreja. Quando alguém peca, quando alguém nos fere, será que a gente tem que expor, né? Qual deve ser o nosso comportamento? E aqui você vê que Mateus 18, basicamente o resumo é que ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vá e repreenda-o em particular. Então o primeiro passo é o quê? É não expor. É repreender essa pessoa em particular para tentar ganhá-la, para que ela não se perca. Mas se isso mesmo assim não funcionar, você vai levar uma ou duas testemunhas com você para repreender essa pessoa, para que ela possa, né, se readequar, para que ela possa observar o que está acontecendo. E se mesmo assim essa pessoa se recusar, então aí sim você vai colocar esse assunto diante da igreja para que seja avaliado. Tá? E aí sim, se essa pessoa ainda assim não se arrepender, ela será considerada como gentil e publicana. Então aqui nós temos em Mateus 18 passo a passo de como resolver conflitos. E às vezes a gente resolve de uma forma tão errada, mas eu creio que o Senhor está nos trazendo luz, amém? E eu quero nesse momento orar com você, eu quero orar em especial aqui pela irmã Tânia, todo espírito de morte seja repreendido em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida de cada pessoa que está aqui, porque Deus tem um propósito também. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso, mas eu creio que Deus tem algo grandioso para realizar através das nossas vidas. Então nesse momento feche seus olhos, vamos orar rapidamente, né? Uma live breve, estamos aqui há 19 minutinhos. Glória a Deus pela sua vida, você dispôs aqui o seu tempo para ouvir um pouquinho. Se você pegou já o finalzinho, depois você assiste o vídeo, vai estar aqui no Instagram, no Reels, e depois nós vamos publicar no YouTube também, tá? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nesse momento nós queremos clamar, Pai, por cada líder, por cada pessoa, cada irmão em Cristo. Eu sei, Senhor, que não é fácil a caminhada com Cristo, às vezes nós somos feridos, às vezes nós ferimos também as outras pessoas,
Mas, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, toca o coração de cada líder, de cada homem, de cada mulher que está agora acompanhando essa live, daqueles que irão assistir em algum momento. Deus, todo espírito maligno, toda prisão espiritual, toda falta de perdão, toda raiva, mágoa, raiz de amargura, todo espírito de morte, todo tipo de brecha, Senhor, na nossa vida espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor possa vir, Pai, com teu bálsamo, sarando a tua igreja, sarando as nossas vidas. Que nós sejamos líderes sarados na autoridade do teu Espírito Santo, pessoas, Senhor, cheias da tua presença. Eu sei que o diabo tem tentado minar a nossa vida espiritual, porque ele quer forjar derrotados, ele quer pessoas desistentes, mas o Senhor quer gerar pessoas perseverantes, Pai. E aqueles que perseveram, Pai, são aqueles que permanecem até o fim, aqueles que não desistem. Portanto, Senhor, nesse momento nós damos uma ordem no mundo espiritual, toda obra das trevas, todo mal, todo tipo de levante, Pai, contra cada um dos meus irmãos, contra a minha própria vida. Senhor, que venha a ser repreendido nesse momento, que o Senhor coloque anjos em nossa volta, Pai, guardando e protegendo, nos livrando de todo mal. Que os dardos inflamados do inimigo não sejam capazes de destruir, porque eu creio, Pai, que o Senhor tem nos protegido e tem se levantado a nosso favor. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a nossa vida. E se nesse momento existe uma falta de perdão, nós queremos liberar perdão. Se nesse momento existe, Pai, algo que está bloqueando a nossa caminhada, algo que nos entristeceu, nós queremos liberar diante do Senhor. Nós queremos retomar a nossa congregação, a convivência com os irmãos. Nós queremos exercitar, Senhor, desempenhar esse chamado, a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixa desistir, Senhor. Em nome de Jesus, essa palavra que nós liberamos sobre a vida dos nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não sabe da nossa programação, o irmão Joailson Dantas da Silva está dizendo aqui: Deus veio e sofreu por nós, grande exemplo. É verdade. Ele está falando aqui a respeito do sacrifício de Jesus, né? Creio que uma palavra direcionada à irmã Tânia. Glória a Deus, irmã Tânia, pela sua vida, pela senhora estar aqui. Conte conosco, viu? A senhora tem meu número. Me passa uma mensagem. Vamos estar orando, cobrindo a sua vida de oração. Inclusive hoje na igreja estaremos orando, apresentando a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Se você ainda não conhece a nossa programação, nós estamos nos reunindo. Não perca, fique atento, tem aqui no Instagram. Mas nós estamos reunindo todas... Agora que mudou a nossa programação, deixa eu lembrar aqui. Nós estamos reunindo todas as terças-feiras, às 20 horas, que é o nosso treinamento, dia de treinamento. Nós nos reunimos todas as quartas ao meio-dia, que é o nosso dia de edificação, que é na oração do meio-dia da nossa igreja, nós transmitimos para você, é muito bom. E todas as sextas-feiras, às 4 da tarde, nosso tema livre. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Acompanhe, todos os dias a gente está tendo publicações aqui no Instagram. Vamos unir a nossa fé, vamos nos fortalecer, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E nos vemos aí nas próximas lives, tá? E pode mandar um direct aqui no Instagram ou pro nosso número particular, que a gente está sempre acessível para tentar um ajudar o outro, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos aí, então, no próximo vídeo, na próxima live. Deus abençoe.